Então, gente, agora a gente vai falar da parte de compilação. Porque, né, a gente já estava usando o Docker, pronto. Agora a gente vai aprender a criar o nosso. Tá? Normalmente a gente vai dar de um Docker Base, não vamos fazer um Docker do zero com o sistema operacional, então tem alguns já oficiais, do Ubuntu, CentOS, tem vários, Alpine, tem vários, tá? Normalmente é CentOS e Ubuntu que o pessoal mais usa, a gente vai começar ali. Então, como é que eu faço para criar o nosso Docker? Existe um padrão que você cria de arquivo, que você faz a declaração do seu build. Como é que seu build vai acontecer? Eu vou mostrar um aqui, nosso aqui da tema, para vocês verem um exemplo com Java que eu fiz aqui. E depois eu vou explicar e a gente vai fazer um nosso, tá? Então, basicamente, como é que funciona a brincadeira? Eu crio um arquivo de declaração, que é o Dockerfile. Eu vou dizer qual é o container que eu vou usar de base. Aqui eu estou dizendo qual é o usuário que vai ser o default para executar as paradas. Aqui eu estou dizendo para adicionar esse conteúdo nessa pasta. Estou mandando remover o local time, fazer um alias, isso aqui tudo comando Linux, tá? Que está rodando no container na hora que ele está buildando o container. Criando uma referência para o Java aqui, né? Colocando ele na pasta bin lá para funcionar e copiando o arquivo de providers. E setando a variável Java Home. Eu não botei nenhum command aqui. Então, se o cara executar esse container aqui Java, ele não vai fazer nada. O comando está por conta do cara que está executando. Tá? Senão ele simplesmente vai levantar e destruir o container, porque não tem nenhum comando base. Lembra que a gente fez aquele inspect para mostrar o comando base? Eu não botei comando base. Aí tem um outro exemplo aqui. Agora eu vou mostrar um exemplo com o Whitefly aqui. Desculpa aí, gente. Esqueço, né? Aqui então... Aqui ele já é um cara que está se aproveitando já do Java 8. No outro eu mostrei o Java 8 para vocês. Então a mesma coisa, está pegando aqui do nosso registro privado, né? É o root, ele adiciona aqui um Whitefly, adiciona a configuração, adiciona o standalone, e aí aqui eu estou colocando um entry point. Eu vou explicar cada comando, tá? Que ele vai executar o standalone SH. Então ele já sobe o container subindo o Whitefly. Aí você fica isso no container e você aproveita tudo que você declarou no outro. Lá. Isso, eu fiz. Complemento o outro. Então, porque o Java eu vou usar em várias situações. Então eu vou mostrar uma outra situação que eu estou usando o mesmo container Java. Por isso que eu fiz esse aproveitamento de configuração. Se eu for usar, não precisa instalar o Java e depois instalar esse, né? Instala direto esse. Sim, aí tu pode ir direto. Então eu vou pegar aqui depois eu vou pegar um hardcore aqui. Vou pegar um de microserviço que a gente tem aqui. Então ele é do Java também, não é do Whitefly, é direto. Ele executa o root, aí adiciona um comando, shell script isso aqui, tá? Cria um diretório, copia o comando dentro desse diretório, dá as permissões de execução, adiciona um usuário de micro chamado microservice, dá a permissão na pasta e expõe a porta 8080. Deixa ela disponível, né? E o entry points é o próprio script que eu botei. Aí o script que eu botei, é o shell script que ele configura o Java, tem variáveis e tal. Aí aqui é a rebuscagem do Linux que você quiser fazer. Então, só que aí ele executa, o comando final é um Java menos já. Porque o microserviço é só Java puro. Como se fosse o Spring Boot lá, só Java. Então não tem um Whitefly aqui. Então eu me aproveitei da outra VM para estruturar o Dockerfile. Isso a gente faz para reaproveitar as layers. Então, assim, tipo, voltou a explicar o que são as layers. Tá? Então, quando você executa uma compilação, você cria layers. Que eu vou explicar aqui. Tem como eu criar dependência? Tu criou uma layer do Java e em cima disso... Então, eu estou dando as layers do CentOS. O CentOS, alguém compilou o CentOS lá e gerou um monte de layer. Estou dizendo, use as layers do CentOS.
Em cima dessas layers começa a criar as novas. Para cada comando que eu executo aqui, ele cria uma nova layer. Só com o que está diferente. Então, por exemplo, o /pt é uma pasta que já existia. Quando eu botei esse gz aqui dentro, eu criei uma layer com a diferença, que é... Qual a diferença? O gz. Mas você não tem uma referência para essa layer que você acabou de criar? Tem, na compilação a gente vai ver. Para cada um que você faz, ele cria uma layer nova. Você vê ele criando uma concatenação, né? Não sei o que. Isso, aí o seu Docker Inspect, quando você faz o Docker Inspect da imagem, ele mostra todas as layers que existem. Lembra que vocês viram lá que ele mostrou? Deixa eu até mostrar aqui de novo. Ali, né? Ó, CMD... Docker Inspect em Nginx. Layers. Cada layer dessa aqui tem um ID. Ela representa o binário que vai ser colocado. Quando você buildar, você vai ver que ele continua criando mais layers. Tá? Quando você executa um container, ele cria sempre uma layer por cima. Então, a imagem tem as layers fixas. Ninguém pode mudar. Quando você executa o container, ele cria uma layer em cima. Para tudo que você mudar, está nessa layer de cima. Ele não está modificando nada embaixo. Por isso que é em camadas. Tá? Então, quando você compila, cada passo da sua compilação gera uma layer. E aí isso explica porque que tem um monte de comando concatenado num único run. Porque se você fizer vários runs, você está criando várias layers. Então você tem que tentar, de alguma maneira, agrupar as layers. Mas não tudo também, porque senão você cria uma layer de 5 GB. Então você agrupa de que maneira na compilação? O que tem afinidade das mudanças. Então aqui no meu caso, tudo que é de Java eu botei numa layer só. Pum. Né? Então, aí no meu caso eu peguei um tar. Ao invés de eu instalar o Java, eu já peguei aquela instalação pronta de Linux e já joguei para dentro direto. Que ficou mais fácil assim. E no nosso exemplo aqui, eu também estou pegando um arquivinho Java meio providers que a gente precisa botar na nossa arquitetura, precisa disso, para funcionar em e-mail. Então eu boto também já. Tá? Isso aí. E aí eu fiz o quê? Uma configuração aqui para botar o nosso GMT, né? Que é São Paulo. Para ficar, quando der o date, comando date, por exemplo, igual eu mostrei para vocês, estava o TC no Nginx. Aí, mas eu não quero, eu quero que fique PTBR. Aí eu boto aqui e aí troco. Porque por isso que ele fala, o container, as libs são suas. Se você não fizer isso, ele vai subir como o TC lá, não vai estar em português não. Então você tem que determinar as configurações. Por isso que ele é coeso, porque imagine eu mandando esse Java para o cara executar para mim. Se ele esqueceu de configurar isso, ia dar pau na minha aplicação. Então dessa forma você protege. Ela fala, baixa a imagem e tal, aí bota isso, eu já sei que ela está no PTBR, eu já sei que ela está com um arquivo de provider lá dentro que a aplicação vai precisar para mandar e-mail. E sei que a versão do Java é tal, do build tal, porque eu testei nessa versão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então você tem essas garantias em volta da sua aplicação. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue, por exemplo, uma imagem lá, uma imagem do SQL Server, vamos supor. Uma imagem do SQL Server, você consegue travar ela para ela consumir, sei lá, só 2 GB de memória? Sim, isso aí na execução. Então, assim, a gente não falou todos os comandos do Docker Run, mas ó, vou dar só um exemplo aqui, já que você perguntou. Acho que é CPU. Grep. Greps. É isso que você está me perguntando, tá? Tem isso para CPU e são comandos que você manda na execução do Docker dizendo esse Docker pode usar uma CPU, no mínimo isso, no máximo isso. Você pode ter configurações, tá? E a mesma coisa para memória. Então ele isola aquele container num determinado tamanho. Então se o teu processo explodiu lá, ficou altão, ele vai limitar o seu container. Então, e a mesma coisa para memória. O default dele é não limitar? O default dele é limitar, mas acaba sendo alto. Talvez tenha que... Aqui você pode dizer, usa meia CPU, usa 1/4 de CPU, usa 1/10 de CPU. Existem uns números que você diz quanto microseconds ele tem de tempo da CPU. Então você consegue dizer. Isso no Kubernetes a gente sempre vai colocar.
Tá? Aqui no Docker você pode colocar. No local você normalmente não bota, mas se você estivesse fazendo deploy de ambientes para uso, tem que botar limitadores, senão ele pode explodir teu host. Tá? Embora ele tenha limitadores se você não botar nada. Aí no config dele dá para ver os limitadores. Ou quando você tem um jeito de você ver um inspect do Docker executando, ele mostra tudo que está configurado nele, inclusive CPU e memória que ele botou. Tá? Aí memória tem aqui também quanto que ele pode, ó, memória reservation, swap, tudo que ele pode usar. Tá? Mas voltando aqui. Aqui então eu estou falando da compilação. Nós vamos fazer o nosso. E eu vou explicar cada comandinho desse aqui. Tá? Então, na nossa aulinha, eu vou falar desses comandos aqui. Do Docker Build, do Dockerfile. Mas não tem só esses, tem muito mais. Mas com esses vocês conseguem fazer vários exemplos aí. Tá? E vou falar também de volume. Quando a gente vai fazer o nosso, e eu vou falar do volume. Como é que faz uma montagem de volume. Tá? Então, aqui nessa parte de docs, eu usei muito isso daqui, tá? É muito completo, tem vários exemplos e tem algumas coisas que direcionam para o GitHub. Então, assim, não tem como você não aprender se não quiser. É só querer que você vai encontrar a tua resposta. Então, ó, do nada aqui botei um Dockerfile, me dá um exemplo. Já me deu um exemplo de como fazer. Aqui está fazendo uma aplicaçãozinha Python, né? De exemplo. E aí ele vai explicar cada passo, o que vai acontecer, tudo aqui, tá? Eu vou fazer com vocês pra gente ver o drama aqui. Então, qual que é a nossa proposta aqui? Já mostrei, deixa eu mostrar agora. Eu mostrei só exemplo de brinquedo, né? Deixa eu mostrar um exemplo mais sinistrinho aqui. Cadê aqui meus repositórios? Esse aqui é um exemplo com PHP. Eu criei um Nginx Base e fiz um PHP nesse cara. Para quem usa PHP, fica aqui já. E esse aqui já é um pouco mais pesado esse. Ele é um pouco mais pesado mesmo. Ele faz coisa pra caraca. Aqui, na verdade, o que eu fiz? Eu criei um Docker de um agente de compilação no pipeline da Azure. Então, na Azure lá você pode ter agente para compilar as coisas. Para não ter que ficar configurando máquina local para compilar, eu criei um agente de compilação. Aí ele ganha uma certa complexidade. Porque ele tem que botar todo o ambiente de build que a gente tem. Então, lá tem NPM, tem Maven, tem Java, tem o próprio agente da Azure configurado, tem as variáveis de ambiente, tem que ter serviços de rede. Aí foi instalando aqui. Aí fui fazendo aqui as mudanças, tá? Então, aí já é um exemplo aqui de várias layers que ele vai criar. Tem que ter o WebSphere para ativar endpoint. Tá aqui também. Tem que ter o Chrome. Tu conseguiu botar o WebSphere para ativar endpoint no pipeline? Isso. Aí tem o Chrome para rodar teste de NPM. Tem... Caraca, tem tanta coisa que nem eu sei tudo que tem. E aí tem um agente. E no final entra cappuccino. Então, aí eu tô mostrando assim, eu mostrei um que vocês falam, que coisa ridícula. Mas imagine a complexidade de você criar um ambiente desse. Então agora o trabalho que eu tenho eu quero mudar de lugar. Quero mudar desse servidor para esse. Bota o sistema operacional e Docker, mais nada. Nós fizemos isso, né? A gente pegou o Portos aqui, reinstalou ele, botou CentOS Minimum, botou Docker, botou o agente para funcionar. Simples assim. Então esse é o ganho que você tem. Um cara sofreu para fazer isso aqui, provavelmente, mas uma vez quantas quiser. Para todo mundo poder usar quantas vezes quiser e quantas instâncias quiser. Imagina que eu quero ter 10 agentes de compilação. Eu vou executar 10 vezes esse doc. Eu não vou ter que... Onde é que tu botou? Vamos ver a parada do... É privado, é privado, é privado. Isso aqui, ó. Já pensei nisso. Tá? Então, vamos fazer o nosso. Vai ajudar? Não, fazer um de Nginx com o nosso site lá dentro, lá, pra gente brincar. Tá? Então, assim, o que o Nginx dá de base pra gente? Então, vou usar um meu aqui de base, que eu tô com preguiça, de montar um do zero, pra gente fazer o nosso aqui. Eu tô dizendo que eu tô usando o Nginx 1.15.
forcei a versão, porque se você botar later, cada vez que executa ele pega o último. Aí isso é meio arriscado. Melhor você sempre usar uma versão fechada, que é o que você está homologando. Você pode mudar para fazer mais testes, daí você muda o teu build, tudo. Mas o ideal é que você não vai... Se você botar later, cada vez que você compilar isso, ele vai pegar a última. E aí você corre o risco de ter mudado alguma coisa Como na é que eu sei base. que todas que existem? Esculhambar você. Exatamente. Hã? Como é que eu sei que todas que existem? Todas que existem no Docker Hub. Ou você pode usar o comando Docker Search também. Acho que é Docker Search. Se não... Docker Search e Eu sou Nginx. mais a favor de atalho, mas comando tá bom. Aí tem esses daqui. Coisa que, né? Aí tem um jeito de você... Não. Isso. Aqui eu não acabei aqui. Mas tem Docker Search ou pode ir para o Docker Hub aqui. Cadê aqui? Não, deixa esse aqui que eu gostei desse site aqui. Ó, Docker Hub. Quando vocês tiverem um login, ou vocês podem bater aqui, aí tem a pesquisa. Quero pesquisar... No meu pessoal eu tenho container. Ó, navegar as imagens aqui, containers. Aí tu bota aqui, ó, Nginx. Aí tem aqui, ó, várias bases doidas que o cara fez aqui. Porque ele não fez só um Nginx, ele fez um Nginx com bases diferentes, com Alpine, com Ubuntu, tem várias bases, tá? E aqui você pode ver, e no caso do Nginx, acho que tem até o Git deles para mostrar como ele fez. Como roda, exemplo, o que tem de variável. E ele ensina a compilar. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O Google é lindo, né? Então, sim, não tem como... Aqui ele já está ensinando a usar a forma declarativa de execução usando o Docker Compose, que é outro aplicativo do Docker para você levantar vários ambientes, né? Mas você tem que levantar um Idfly, um banco de dados e um front-end em Nginx. E eles têm que se falar. Aí você pode fazer um Compose e configurar isso tudo. Aí sobe tudo de uma vez. Se você subir eles separados para... Nosso amigo aqui no final a gente vai falar um pouquinho de Compose e a gente... Tá, não vamos fazer, vamos explicar o que é. Mas olha só, mas se subir tudo separado, eles não conseguem se falar? Consegue, eu vou aí ensinar isso aqui, que é fazendo link. Vou mostrar isso aqui. Tá? Você pode usar um Docker falando com outro Docker desde que você linke eles. Aí eu vou ensinar outros comandinhos. Como é que você bota o host? Como é que bota IP? Definir uma rede. Isso. Você pode definir uma rede e subir naquela rede. Aí eles vão conseguir se falar por... Isso. Mesmo sem ser... Só que aí você vai ver que isso é complicado fazer sem um arquivo de configuração. Dependendo da rede que você tem, você ficar fazendo cada comando, cada chamada, é mais fácil você fazer o arquivo de configuração. Por isso que nasceu o Compose. Tá? Então vamos para o nosso build, senão a gente não vai fazer build nenhum, né? Então, gente, é um bloco de notas. Pode ser no... Eu gosto mais do Visual Code, mas vocês... Visual Code com plugin do Docker é interessante. Tem aí também, tá? Quem não tiver VS Code pode ser um Notepad mesmo. Vai Qual o funcionar. plugin do local? Qual é o plugin do local? Docker. Docker. Tá? Aqui no Visual Code, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Então, vou criar aqui, ó, Puro, né? uma pastinha, vou chamar de Nginx site. O nome que vocês quiserem, tá? Eu quis chamar isso, mas pode chamar do que vocês quiserem. Criei aqui. Tem nada. Vamos criar aqui um arquivo. Dockerfile. Eu estou mostrando a compilação básica. Essas compilações já tiveram evoluções, tá? Mas eu estou estudando elas. Mas tem umas coisas maneiras na compilação. Faz um new Dockerfile aí. Isso. Aí, como eu tenho... Assim, o cara já está me falando assim o que está faltando. Porque eu já tenho o plugin, ele fica me avisando. Mas eu... Se não tiver, eu texto aqui. Bom, qual a imagem que a gente vai usar? Eu vou usar a mesma que eu estava usando lá, Nginx ou Nginx
Tem 1.15, né? Que eu acho que estava usando. Vou fechar aqui. Aquele foi um novo. E como é que dá zoom aqui nessa cara aí? Viu? Você mexer essa barra. Ctrl mais. Na lupa? Onde você tá vendo lupa? Vem que eu vou ver. Funciona, É Ctrl mais? Ctrl mais. Eu usava muito isso. Ctrl. E tá bom. Aí. Agora melhorou? Novo onde? File new. Bom. Então, E um arquivo chamado Dockerfile. Então, aí o nome tem que ser esse nome aqui, porque a gente vai usar o build default, mas você poderia ter vários Dockerfile. Eu vou explicar essas variações que a gente pode fazer na compilação, tá? Acho que eu escrevi certo. Se eu não escrevi certo no Nginx, a gente vai tomar erro e a gente vai consertar. Aí eu aprende também. Então, o que a gente quer fazer? Eu quero, na verdade, lembra aquela página que a gente fez? Só que eu quero que ela seja o index da parada. Então eu quero, dada a imagem em Nginx, já colocando no meu site. Quando eu falo página, pode ser um site inteiro. Mas é que eu vou fazer uma página que eu tô com preguiça aqui, né? Então eu quero copiar a página do meu site para dentro da compilação. Então vamos copiar aqui. Vou copiar o que? Vou copiar o index.html. Né? Para onde que eu vou copiar ele? Barra USR, putz, eu não lembro. Vocês lembram? Eu não lembro essa coisa. Vou abrir um PowerShell aqui. Tem Docker PS aqui? E amazing, tá rodando, né? Então vou dando Docker, exec. Barra bin, barra bash. Cat, barra etc, nginx, conf. Tô fazendo o caminho todo que eu fiz antes, tá? Aí vai achar o root aqui. Então eu quero copiar para esse caminho aqui, ó. Beleza. Quero copiar para cá. O que mais que eu quero fazer? Só isso? Só isso. Não, vamos... E só isso aqui, só para brincar, vai. Pô, mas esse index aqui você tem que criar, né? Então vamos criar o nosso index aqui. New file. Como eu estou dizendo que ele está local, ó, eu estou falando copia index. Index está onde? No próprio lugar do build. Mas podia estar numa subpasta? Podia. Aí eu vou botar, vamos imaginar que eu criei uma subpasta aqui, ó. Site. Vamos fazer assim para ficar mais bonitinho, né? Aí, site barra. Tô falando para copiar o index do site. Mas eu posso copiar a pasta toda? Posso. Posso botar para copiar o site inteiro lá dentro, tá? A gente vai fazer isso depois, essas brincadeiras aí. Meu index, então, HTML é muito difícil. Build Docker. Então, vamos salvar aqui e salvar aqui. Aí aqui agora eu vou sair aqui do Docker, que eu estou dentro dele aqui, nem tô ligado. cd nginx site. Estou na mesma pasta aqui da onde eu tô, tá? Todo mundo na mesma página? Então vai, vou esperar.
velho. Então, enquanto vocês vão fazendo, eu vou explicando os comandos que a gente está usando agora, tá? A gente está usando aqui o from para dizer qual é a imagem base. O copy vai pegar o conteúdo que você está colocando aqui e vai jogar dentro do container. E vai criar uma layer. Esse copy, quando acontecer, ele vai criar uma layer do meu container. Então, quando a gente olhar as imagens, a gente vai fazer um inspect da nossa imagem. Vocês vão ver que vai ter as layers que tinham do Nginx e mais uma, que é a nossa, que a gente está criando agora. Que é do index, que é a substituição daqui o index. Tinha o index dele e eu estou jogando o meu por cima. Funfarei. Vou andar aqui, hein? Senão eu vou dar uns pedala robinha aí. Então agora eu quero usar o build. Então eu vou falar um pouquinho do comando build aqui, tá? Tem coisa pra caraca nesse build. Bom, na hora de você criar ele, você tem que taguear e você pode também dizer o caminho do Dockerfile que você quer usar. A ausência do "-f", que é o caminho do Dockerfile, ele vai usar localmente o Dockerfile. Ele vai procurar um arquivo Dockerfile onde você está fazendo o build. Mas você pode direcionar um arquivo. Então, quando isso acontece? Imagine que você tem uma compilação do site para Nginx e uma compilação do mesmo site para Apache, HTTP, ou para o IS. Você poderia ter 3 Dockerfile. Um que é do Nginx, outro que é do Apache, outro que é do IS. E aí, na hora de compilar, você vai passar "-f Dockerfile Nginx", "-f Dockerfile", entendeu? Então, na hora de compilar, você pode dar um nome. Eu estou fazendo no default, então eu não vou passar nome nenhum. Mas é só para vocês saberem que é possível fazer isso. E eu posso dar um nome, né? Eu tenho que dar o nome da minha tag. Como toda imagem tem nome, ó, Docker Images. Toda imagem tem um nomezinho. Deixa eu pegar aqui. Esse é o nome da imagem. Então eu vou ter que dar um nome. Na hora de compilar, eu tenho que dar o nome da minha imagem. Então a gente vai fazer assim, ó. Já estou na pasta, então tem que estar no prompt e na pasta que vocês criaram as paradas, tá? Aí docker, build, -t. Vou chamar minha imagem aqui de Neri Nginx site. Vou passar agora a versão da minha imagem. Então a versão da minha imagem eu vou botar ano e dia, por exemplo. 2019 05 11. Né, ele tem que ser um número, tem que ser o que você quiser. Tem só uns padrõezinhos lá, de que sinal especial não pode e tal, mas pode ser número, pode ser letra, pode fazer, tá? É o nome que você quiser. Ponto, eu acho que dá merda. Nunca tentei, mas pode tentar, não é garantido. Aí o nome da imagem, e eu vou dizer o quê? Use qual que você quer compilar? Localmente, essa pasta aqui mesmo. Então ele vai usar o Dockerfile local. Compilou. Aí, ó, ele já falou aqui, ó. Ele tá usando essa imagem, criou essa layer nova aqui. Então, se eu der um docker images, eu botei Nginx no nome de propósito, que tá meio ruim aqui. Posso diminuir um pouquinho, gente? Minimiza a parte do bordaria. Pode mostrar de novo como Explorer, né? Posso. Muito rápido, né? Mas eu calmo